Seja um apoiador do canal, ajude a espalhar o saber e o conhecimento. Se inscreva no canal agora e receba notificações de novos vídeos. Clique no sininho e compartilhe o canal para seus amigos e familiares em suas redes. Torne-se membro do canal. Ao tornar-se membro, você entra para o clube de membros e terá acesso ilimitado à minha biblioteca pessoal. Terá também vídeos em primeira mão, além de matérias de filosofia, história, arqueologia, ciência da religião, mitologia, teologia e etc. Para você que deseja estudar, você vai aprender toda a minha metodologia de estudo. Todos os estudantes terão materiais em áudios, vídeos e em PDFs. Tudo, claro, à sua escolha. Terá também exercícios, atividades e acompanhamento personalizado. Todos os estudantes terão plantão tira-dúvidas ilimitados. Eu sei, muita gente vai xingar, vai dizer que eu não sou de Deus, sou do diabo, que eu não tenho unção, não tenho Espírito Santo e etc, etc. Mas eu não estou nem aí com a hora do Brasil. Não dou a mínima, porque os filisteus não conheceram Abraão, Isaque e Jacó. Vários textos do Antigo Testamento, a saber, do livro de Gênesis, relatam que Abraão, Isaque e Jacó conheceram alguns personagens da tribo dos filisteus. É sabido que filisteus, amorreus, jebuseus, gigarzeus, hebreus e etc. eram todos cananeus, todos. Sim, os hebreus eram cananeus. Não há o que se possa fazer. É verídico, é prova arqueológica e histórica. Porém, os filisteus, que também pertenciam aos cananeus, não estavam na região, na época, que são mencionados os textos bíblicos entre filisteus e hebreus. Lendo o texto no livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 1, 8, 14, 15 e 18, dá-se a entender que filisteus e Abraão, Isaque e Jacó se conheciam. Vamos aos textos. Gênesis, capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Versículo 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Versículos 14 e 15. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E o último versículo é o versículo 18. E olhou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. É enfatizado aqui que o povo filisteu já começa a dar problema para o povo hebreu. A dificuldade é que, segundo a arqueologia, o povo filisteu não existia neste tempo nos textos escritos que acabamos de ler. E também Abraão, Isaque e Jacó não eram hebreus. Como nação, não existia na época também o povo hebreu. Já temos aí dois erros. Eu vou usar como base para este vídeo o livro escrito The Ancient Canaanites, ou seja, os antigos cananeus, um guia cativante para a civilização cananeia que dominou a terra de Canaã antes dos antigos israelitas. Este livro tem 102 páginas e foi publicado no ano de 2019. Este livro é pertencente a uma série de livros com vários autores. Vocês encontram na Amazon e outras livrarias. Segundo o livro, os filisteus não ocupavam a região neste período, o que complica é que existe uma invasão de povos nessa região, que são classificados como cananeus, que vem do termo acadiano Kinahu,
que seria a cor púrpura da lã, ou a lã de cor púrpura, enfim. E esta lã era tingida dos moluscos murex, que era um produto de exportação importante na região. Quando os antigos gregos mais tarde negociaram com os cananeus, este significado da palavra parece ter predominado, pois eles se referiam aos cananeus como fenícios, que pode derivar da palavra grega fênix, que seria roxo ou carmesim, e também descreveu o tecido pelo qual os gregos negociavam. A palavra fênix foi trazida pelos romanos para o termo poenos, que seriam os descendentes dos colonos cananeus em Catargo, e também eram chamados de púnicos. Tanto é que temos as guerras púnicas entre Roma e os fenícios. Então, os cananeus não era nome de um povo, e sim um apelido, uma alcunha que outros povos os chamavam. E para complicar ainda mais nosso estudo, este povo é classificado pelos historiadores como povos do mar. E esse termo, povos do mar, refere-se a várias nações, tais como os aqueus, que seriam os gregos no futuro, os etruscos, que são conhecidos como teres ou tirrênios, os ixos, o povo da região de Luca, e também os fenícios. Todos estes povos são classificados como povos do mar. E como é que é complicado, pode ficar mais ainda pior, de acordo com o arqueólogo Jonathan Nicholas Tubb, os amonitas, moabitas, israelitas e os fenícios, etnicamente, eram todos cananeus, e não há dúvidas quanto a isto. Vários arqueólogos e historiadores concordam com Jonathan Nicholas Tubb neste sentido. A própria arqueologia comprova que os israelitas, fenícios, moabitas, etc. eram todos cananeus. Mas, claro, com o tempo, todos alcançaram suas próprias identidades culturais. E é o mesmo povo que se estabeleceu em aldeias agrícolas na região do século 8 a.C. As tentativas de identificação dos povos do mar listados em documentos egípcios são os eques, que seriam um povo grego ainda na Idade do Bronze. Os aqueus são registrados por documentos do povo hitita. Teres, os tirrênios, que são conhecidos dos gregos como marinheiros e piratas da Turquia, que antigamente era chamado de Anatólia. Os teres, ou tirrênios, são os antepassados dos etruscos. O povo de Luca, como já disse, que era um povo litorâneo também da Turquia, só que da parte ocidental, que também eram conhecidos pelos hititas. E também o pessoal de Cerden, que provavelmente seriam os futuros sardenhos. Os serdens agiram como mercenários egípcios na Batalha de Kadesh. Tem também os seleces, que provavelmente são idênticos com a tribo siciliana, chamada Sículos. E também temos os famosos Pelecete, designado para identificar os filisteus, que o termo filisteu também quer dizer Pelecete, que talvez tenham chegado de Creta e foi o único grupo dos povos do mar a se estabelecer permanentemente na Palestina. Identificações mais adicionais de outros povos do mar mencionados nos originais são muitos mais incertas. É sabido que os primeiros filisteus chegaram em Canaã pelo Mediterrâneo, provavelmente vindos das ilhas de Creta e de Chipre por volta do século 12 a.C. Eles fundaram por lá pelo menos 5 grandes cidades-estados, que eram Asdod, Ecrom, Gat, Ascalon e Gaza, todas protegidas por muralhas imensas e relativamente bem organizadas, com áreas específicas para residências, comércios, prédios públicos e etc. Se seguirmos os textos bíblicos, Abraão, Isaque e Jacó viveram por volta dos séculos 20 a 16 a.C. e os filisteus chegaram bem mais tarde, como eu disse, por volta do século 12 e não antes. Segundo estudos recentes, os personagens Abraão, Isaque e Jacó podem nunca ter existido. Não há como provar, não há como comprovar. Porém, pode ser incluso nesta lista Moisés, Arão, Miriam. Mas isto são problemas para outro vídeo. Outra prova de que os filisteus não existiram na época do texto bíblico
que na qual lemos é que os materiais coletados na região dos filisteus datam justamente deste período do século XII. Não existiam assentamentos filisteus na época de Abraão, Isaque e Jacó. Os filisteus não existiam na região na época em que foram escritos tais textos bíblicos de Gênesis. E para aqueles que ainda têm dúvidas, temos outra comprovação. Os egípcios empreenderam 2 guerras contra os povos do mar. A primeira foi no 5º ano do rei Merneptah e a segunda foi no reino de Ramsés III. A primeira notícia que se tem sobre os filisteus surge de relatos egípcios sobre os povos do mar, isto é, levas de migrantes que vieram por mar para o atual Egito. As crônicas egípcias registram que entre estes povos encontravam-se os filisteus ou Pelesete, mas havia ainda outros povos com certeza. Pesquisas atuais revelam o elevado grau de sofisticação da produção de artefatos de metal e de outros materiais deste povo. Graças ao seu avançado estágio de trabalho em metalurgia, quase sempre quando os filisteus iam à guerra contra os hebreus, seus exércitos eram vitoriosos, o contrário do que diz o texto bíblico. A Federação Filisteia perdeu sua autonomia no século X a.C., sob a hegemonia egípcia. Perderam definitivamente após serem conquistados pelos assírios em 722 a.C., pelas mãos dos reis Tiglat-Pileser, Salmanaser V e Sargão II. E por fim, o rei Nabucodonosor, rei caldeu e não babilônico, devastou o território filisteu em 604 a.C. e, como o resto do Oriente Médio, caiu nas mãos do Império de Alexandre o Grande, no século IV a.C. Naquele tempo, os filisteus já haviam perdido grande parte de sua identidade cultural. No entanto, o termo Pelesete e mais tarde as versões grega, Palestine e latina, Palestina, continuaram a ser usados como um grande termo geográfico, referindo-se a uma área cada vez mais extensa. E para confirmar isso, no tempo do imperador Adriano, o território de Israel foi chamado de Síria-Palestina. Depois, claro, deste imperador suprimir uma grande revolta dos hebreus na região. Então, os filisteus não conheceram Abraão, Isaque e Jacó. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.